E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura aqui do canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 1, 2, 3, 4, 5 e um pouco ali do versículo 6 de Segundas Crônicas. Nós hoje estamos fazendo 220 dias que estamos lendo da Bíblia e também estamos entrando aqui no primeiro dia, começando o primeiro dia de leitura aqui no livro de Segundas Crônicas. Se você quiser ler Segunda Crônica junto com a gente, ou então quiser ler o plano de leitura aí que a gente está fazendo desde o início do ano, é só você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, e quando for 6 horas vai chegar a postagem e o vídeo junto. Chega os dois, aí você escolhe se você quer assistir o vídeo ou se você quer acompanhar somente você mesmo lendo quietinho, sem ninguém zoadando, né? Então a gente vai, como sempre, orar para a gente dar início à nossa leitura diária de hoje. Senhor, meu Deus eterno Pai, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio, Senhor, nos concede de poder ler a Tua Palavra. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vem nos ensinar. Vem nos dar graça e sabedoria para aprender. E em nome de Jesus, que a gente venha, que o Senhor venha cravar esses ensinamentos, essa palavra em nosso coração. E pedimos muita paciência e muita graça para ler. Em nome de Jesus, Senhor. Eu te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, bora lá, pessoal. O capítulo 1 de Segundas Crônicas tem o título Salomão pede sabedoria. Versículo 1 do capítulo 1. Salomão, filho de Davi, estabeleceu firme controle sobre seu reino, pois o Senhor seu Deus estava com ele e o tornou muito poderoso. Salomão convocou todas as autoridades de Israel, os generais e capitães do exército, os juízes e todos os líderes e chefes dos clãs. Então conduziu toda a comunidade ao lugar de culto em Gibeon, pois ali ficava a tenda do encontro. Essa era a tenda que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi tinha transportado a arca de Deus de Kiriat Jearim para a tenda que ele havia preparado para ela em Jerusalém. Mas o altar de bronze feito por Bezalel, filho de Uri, e neto de Ur, ainda estava ali, em Gibeon, em frente ao tabernáculo do Senhor. Então, Salomão e o povo se reuniram nesse local para consultar o Senhor. Na presença do Senhor, Salomão ofereceu 1000 holocaustos sobre o altar de bronze, que estava na tenda do encontro. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: Peça o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu a Deus: Tu mostraste grande amor leal a meu pai Davi, e agora me fizeste rei em seu lugar. Ó Senhor Deus, cumpra a promessa que fizeste a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso como o pó da terra. Dai-me sabedoria e conhecimento para que eu os lidere bem, pois quem é capaz de governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: Uma vez que esse é seu desejo, e não pediu riqueza, nem bens, nem fama, nem a morte de seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar bem o meu povo, sobre o qual o fiz rei, certamente lhe darei a sabedoria e o conhecimento que pediu. Também lhe darei riqueza, bens, fama como nenhum rei teve, nem jamais terá. Então Salomão voltou da tenda do encontro, no lugar de culto em Gibeon, para Jerusalém, e reinou sobre todo Israel. Salomão ajuntou muitos carros de guerra e cavalos. Possuía 1.400 carros de guerra e 12.000 cavalos. Mantinha alguns deles nas cidades designadas para guardar esses carros de guerra e outros perto dele, em Jerusalém. O rei tornou a prata e o ouro tão comuns em Jerusalém como as pedras. E havia tanta madeira valiosa de cedro como as figueiras bravas que cresciam nas colinas de Judá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Sicília e da Cilícia. Os comerciantes do rei os adquiriam da Cilícia pelo preço de mercado. Naquela época, um carro de guerra do Egito custava 600 peças de prata e um cavalo 150 peças de prata. Depois eram exportados aos reis dos Hititas e aos reis da Síria. Pronto, meus irmãos, no versículo 17 nós terminamos o capítulo 1 de Segundas Crônicas. Agora a gente vai para o capítulo 2, que tem o título Preparativos para a construção do templo. Versículo 1 do capítulo 2. Salomão resolveu construir um templo em honra ao nome do Senhor e um palácio para si próprio. Convocou 70.000 carregadores, 80.000 homens para cortarem pedras na região montanhosa e 3.600 chefes para supervisionarem as obras. Salomão enviou a seguinte mensagem a Irão, rei de Tiro: Peço que me forneça madeira de cedro, como fez com meu pai Davi, quando ele construiu seu palácio.
Estou para construir um templo em honra ao nome do Senhor meu Deus. Será um lugar consagrado para queimar incenso aromático diante dele, para apresentar os pães da presença e para oferecer holocaustos todas as manhãs e todas as tardes. Nos sábados, nas luas novas e nas festas fixas estabelecidas pelo Senhor nosso Deus. Ele ordenou que Israel fizesse isso para sempre. O templo que vou construir será imponente, pois nosso Deus é maior que todos os outros deuses. Contudo, quem poderia construir uma casa digna dele? Nem mesmo os mais altos céus seriam capazes de contê-lo. E quem sou eu para pensar em construir um templo para ele, a não ser como lugar para queimar sacrifícios diante dele? Portanto, envie-me um mestre artífice, competente, que saiba trabalhar com ouro, prata, bronze, ferro, com tecido púrpura, vermelho e azul, que seja habilidoso para fazer entalhes e que trabalhe com os artífices de Judá e Jerusalém, que meu pai Davi escolheu. Mande-me também madeira de cedro, cipreste e símbolo do Líbano, pois sei que ninguém no Líbano corta madeira como seus servos. Enviarei meus servos para ajudá-los. Será necessário muita madeira, pois o templo que vou construir será grande e imponente. Com pagamento a seus cortadores de madeira, enviarei 20.000 cestos grandes de trigo batido, 20.000 cestos grandes de cevada, 20.000 tonéis de vinho e 20.000 tonéis de azeite. Irão, rei de Tiro, enviou esta resposta a Salomão. O Senhor ama seu povo, por isso o fez rei sobre ele. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, que criou os céus e a terra. Ele deu ao rei Davi um filho sábio, que tem inteligência e entendimento, e que construirá um templo para o Senhor e um palácio para si próprio. Enviou-lhe Hurão-Abi, mestre artífice muito talentoso. Sua mãe é da tribo de Dan, em Israel, e seu pai é de Tiro. Ele tem habilidade para trabalhar com ouro, prata, bronze e ferro, e também com pedra, madeira, tecido, púrpura, vermelho e azul, e linho fino. É habilidoso para fazer entalhes e capaz de executar qualquer projeto que você lhe der. Ele trabalhará com seus artífices e com os homens indicados por meu senhor Davi, seu pai. Agora envie o trigo, a cevada, o azeite e o vinho, conforme meu senhor mencionou. Cortaremos toda a madeira necessária das montanhas do Líbano. Colocaremos as toras em balsas e as faremos flutuar ao longo da costa do mar Mediterrâneo até Jó. Dali você as transportará até Jerusalém. Salomão fez um censo de todos os estrangeiros na terra de Israel, como o censo que seu pai Davi havia feito, e descobriu que eram 153.600. Designou 70.000 deles como carregadores, 80.000 como cortadores de pedra na região montanhosa e 3.600 como chefes para supervisionar a obra. Pronto, meus irmãos, no versículo 18 a gente terminou o capítulo 2. Agora a gente vai para o capítulo 3, que tem o título Salomão constrói o templo. Versículo 1 do capítulo 3. Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi. O templo foi construído na eira de Araúna, o Jebuseu, o local escolhido por Davi. A construção começou no segundo dia do segundo mês do quarto ano do reinado de Salomão. O alicerce do templo de Deus, construído por Salomão, tinha 27 metros de comprimento e 9 metros de largura, conforme a medida antiga. A sala de entrada na frente do templo media 9 metros de largura, a mesma largura do templo, e 9 metros de altura. Salomão revestiu seu interior com ouro puro. Cobriu todas as paredes do salão principal do templo com madeira de cipreste, revestida com ouro puro e enfeitada com entalhes de palmeiras e de correntes. Enfeitou as paredes do templo com pedras preciosas e com ouro da terra de Parvaim. Revestiu com ouro as vigas, os batentes, as paredes e as portas de todo o templo, e entalhou nas paredes figuras de querubins. Fez o lugar santíssimo com 9 metros de largura, a mesma largura do templo, e 9 metros de comprimento. Revestiu seu interior com 21 toneladas de ouro puro. Cada um dos pregos de ouro pesava 600 gramas. Também revestiu com ouro as paredes das salas superiores. Fez 2 figuras em forma de querubins. As revestiu com ouro e as colocou no lugar santíssimo. As asas abertas dos querubins mediam juntas 9 metros. Uma das asas do primeiro querubim media 2,25 metros e tocava a parede do templo. A outra asa,
que também media 2,25 metros, tocava a asa do segundo querubim. De igual modo, uma das asas do segundo querubim media 2,25 metros e tocava a parede oposta. A outra asa, que também media 2,25 metros, tocava a asa do primeiro querubim. Portanto, as asas abertas dos querubins mediam juntas 9 metros. Os querubins ficavam em pé, de frente para o salão principal do templo. Na entrada do lugar santíssimo, colocou uma cortina de linho fino, enfeitada com fio azul, púrpura e vermelho, e bordado com figuras de querubins. Para a frente do templo, fez 2 colunas, cada uma com 8,1 metros de altura e com um capitel de 2,25 metros de altura. Fez conjuntos de correntes entrelaçadas e os colocou para enfeitar o alto das colunas. Também fez 100 romãs decorativas e as prendeu às correntes Depois levantou as 2 colunas na frente do templo, uma ao sul da entrada e outra ao norte. Chamou a coluna do sul de Jaquim e a coluna ao norte de Boaz. Pronto, meus irmãos, nós terminamos o versículo 17, capítulo 3. Agora a gente vai para o capítulo 4, que tem o título A Mobília do Templo. Versículo 1 do capítulo 4. Salomão também fez um altar de bronze com 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 4,5 metros de altura. Depois fundiu um grande tanque redondo chamado Mar. O tanque media 4,5 metros de uma borda à outra, 2,5 metros de profundidade e 3,5 metros de circunferência. Logo abaixo da borda, tinha ao seu redor 2 fileiras de figuras semelhantes a touros. Havia cerca de 20 figuras por metro em toda a circunferência, formando uma única peça de fundição com o tanque. O tanque ficava apoiado sobre 12 touros, todos voltados para fora, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. As paredes do tanque tinham 8 centímetros de espessura e sua borda se projetava para fora como uma taça, semelhante a um lírio. Tinha capacidade para cerca de 60.000 litros de água. Fez também 10 pias menores para lavar os utensílios para os holocaustos. Colocou 5 do lado sul e 5 do lado norte. Os sacerdotes, porém, se lavavam no tanque chamado Mar. Fez 10 candelabros de ouro, de acordo com as especificações que havia recebido, e os colocou no templo, 5 do lado sul e 5 do lado norte. Fez 10 mesas e as colocou no templo, 5 do lado sul e 5 do lado norte. Também fez 100 bacias de ouro. Depois construiu o pátio dos sacerdotes e o grande pátio externo. Fez portas para as entradas dos pátios e as revestiu com bronze. O grande tanque de bronze chamado Mar foi colocado perto do canto sudeste do templo. Hurão-Abi também fez as bacias, pás e tigelas necessárias. Assim Hurão-Abi terminou tudo que o rei Salomão havia ordenado que ele fizesse para o templo de Deus. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes entrelaçadas que enfeitavam os capitéis, as 400 romãs penduradas nas correntes dos capitéis, 2 fileiras de romã para cada conjunto de correntes que enfeitavam os capitéis no alto das colunas, as bases móveis para levar água com as pias, o mar e os 2 bois debaixo dele, os baldes, as cinzas, as pás, os garfos de carne e os demais utensílios. Hurão-Abi fez todos esses utensílios de bronze polido para o templo do Senhor, conforme as instruções do rei Salomão. O rei ordenou que fossem fundidos em moldes de barro no vale do Jordão, entre Sucote e Zaretã. Salomão usou uma quantidade tão grande de bronze que seu peso não pôde ser medido. Salomão também fez toda a mobília para o templo de Deus: o altar de ouro, as mesas para os pães da presença, os candelabros e suas lâmpadas de ouro maciço para serem acesos diante do lugar santíssimo, conforme determinado, os enfeites de flores, as lâmpadas e as tenazes, todos do ouro mais puro, os cortadores de pavio, as tigelas, as colheres e os incensários, todos de ouro maciço, as dobradiças das portas de entrada do lugar santíssimo e do salão principal do templo, revestidas com ouro. Meus irmãos, nós terminamos o versículo 22 do capítulo 4, mas só que o capítulo 5 é a continuação do capítulo 4, que é a mobília ali, eu acho que do templo, né? A mobília e os utensílios do templo.
versículo no capítulo 5. Assim o rei Salomão concluiu toda a sua obra no templo do Senhor. Então trouxe todos os presentes que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e os diversos objetos, e os guardou na tesouraria do templo de Deus. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 2 do capítulo 5, que tem o título O transporte da arca para o templo. Versículo 2 do capítulo 5. Em seguida, Salomão mandou chamar a Jerusalém todas as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos, os chefes das famílias israelitas. Eles levariam a arca da aliança do Senhor do lugar onde estava, na cidade de Davi, também conhecida como Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se reuniram diante do rei durante a festa das cabanas, celebrada anualmente no 7º mês. Quando todos os líderes de Israel chegaram, os levitas ergueram a arca. Os sacerdotes e os levitas levaram a arca do Senhor, junto com a tenda do encontro, e todos os seus utensílios sagrados. Ali diante da arca, o rei Salomão e toda a comunidade de Israel ofereceram tantos sacrifícios de ovelhas e bois que não puderam ser contados. Então os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o santuário interno do templo, o lugar santíssimo, e a colocaram sobre as asas dos querubins. Os querubins tinham as asas abertas sobre a arca, e elas cobriam a arca e as varas usadas para transportá-la. Essas varas eram tão compridas que suas pontas podiam ser vistas do lugar santo, diante do lugar santíssimo, mas não de fora. E estão ali até hoje. Na arca havia só as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado dentro dela, no Monte Sinai, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que eles saíram da terra do Egito. Então os sacerdotes saíram do lugar santo. Todos eles haviam se purificado, estivessem ou não de serviço naquele dia. E os levitas, que eram músicos, Asaf, Emã, Jedutum e todos os seus filhos e parentes, vestiam roupas de linho fino e estavam em pé do lado leste do altar, tocando símbolos, liras e harpas. 120 sacerdotes tocando trombetas e os acompanhavam. Os que tocavam trombetas e cantores, em uníssono, louvaram e agradeceram ao Senhor. Acompanhados de trombetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram as vozes e louvaram o Senhor com estas palavras: Ele é bom, seu amor dura para sempre. Nesse momento, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade a seus serviços, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo de Deus. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo. A gente terminou no versículo 14, o capítulo 5. Agora a gente vai para o capítulo 6, que tem o título Salomão louva o Senhor. Versículo 1 do capítulo 6. Então Salomão orou: Ó Senhor, tu disseste que habitarias numa densa nuvem. Agora construí para ti um templo majestoso, um lugar para habitares para sempre. Então o rei se voltou para toda a comunidade de Israel que estava em pé diante dele e abençoou o povo. Em seguida orou: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que cumpriu o que prometeu a seu pai Davi, pois lhe disse: Desde o dia em que tirei meu povo da terra do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel como lugar onde deveria ser construído um templo em honra ao meu nome. Também não escolhi um líder para meu povo Israel. Agora, porém, escolhi Jerusalém como lugar para que meu nome seja honrado e escolhi Davi para reinar sobre Israel, meu povo. Salomão disse: Meu pai Davi queria construir este templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: Sua intenção de construir um templo em honra ao meu nome é boa, mas essa tarefa não caberá a você. Um de seus filhos construirá o templo em honra ao meu nome. O Senhor cumpriu sua promessa, pois eu sou o sucessor de meu pai Davi, e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor havia prometido. Construí esse templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel, e coloquei nele a arca que contém a aliança que o Senhor fez com os israelitas. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 12, que tem o título Oração de dedicação do templo. Versículo 12 do capítulo 6. Então Salomão se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a comunidade de Israel, e levantou as mãos para orar. Ele havia feito uma plataforma de bronze com 2,25 metros de comprimento e 2,25 metros de largura e 1,36 metros de altura, e havia colocado no centro do pátio externo do templo.
Ficou em pé na plataforma e depois ajoelhou-se diante de toda a comunidade de Israel. Levantou as mãos para o céu e orou: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu guardas a tua aliança e mostras amor leal àqueles que andam diante de ti, de todo o coração. Cumpriste tua promessa a teu servo Davi, meu pai. Fizeste essa promessa com a tua própria boca, e hoje cumpriste com as tuas próprias mãos. Agora, Senhor, o Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando lhe disseste: se seus descendentes viverem como devem e seguirem fielmente minha lei, como você fez, sempre haverá um deles no trono de Israel. Agora, Senhor, o Deus de Israel, cumpre a promessa que fizeste a teu servo Davi. Pronto, meus irmãos, no versículo 17 aqui do capítulo 6, nós terminamos a nossa leitura diária de hoje. Como sempre, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, dando graça e sabedoria. Que em nome de Jesus a gente venha se ver amanhã. E que você tenha um dia abençoado para a glória do Senhor, tá bom? Então, mais uma vez, eu queria parabenizar todos vocês que têm participado todo esse tempo aí do plano de leitura. Que o Senhor continue abençoando você, lhe dando cada vez mais tempo para você ler a Bíblia, para você orar, para você buscar cada vez mais a presença dele, tá bom? Então, tchau, valeu e a paz do Senhor. Deus abençoe vocês. E eu também.